é o desejo do nosso coração. Aplauda o Senhor esta noite. Glória a Deus. Shalom novamente, queridos. Amém. Quem que a bondade do Senhor ela possa continuar acompanhando a vida dos irmãos. Queridos, há alguns meses, Jesus tem falado muito ao meu coração acerca do sacrifício, acerca de estar sensível à voz do Espírito e acerca de viver na dependência do Senhor. Não é fácil você ficar na dependência do Senhor, porque você não sabe de onde que vai vir, você sabe que vai chegar, e é sobre dependência do Senhor, é sobre sacrifício, e é sobre estar sensível à voz do Senhor que nós vamos falar nesta noite, amém? O nosso texto de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Quando os irmãos vão abrir, eu poderia intitular o texto desta noite como o homem que estava entre a fé e a razão. Mas eu vou intitular esse texto como a perseverança da fé. Abraão não foi chamado para a fé por acaso. E esse texto dessa noite é um dos textos mais lindos acerca da fé, acerca da provisão da parte do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 22, verso 1 diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai até me ajoelhar e ofereça ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus tinha lhe dito. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E ele disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus tinha dito, e edificou ali Abraão o altar. Colocou em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que ali havia um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu ali um sacrifício no lugar do seu filho. Amém? Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Se nós formos ler lá em Gênesis 21, nós vamos ver que Deus cumpre uma promessa na vida de Abraão. Nós sabemos que Deus deu Isaque a Abraão e a Sara na velhice. Só que no capítulo 22, Deus pede a Abraão uma promessa. Imagina a mente deste homem, tanto de interrogações. Poxa, mas Jesus, Deus lhe dá a promessa para Deus. Qual é a promessa?
pede. E Deus chama Abraão. Nós observamos aqui no início a sensibilidade da voz, né? Que Abraão, quando Deus chama Abraão, ele diz: eis-me aqui. Ele está dizendo: eu estou disposto a lhe obedecer, custe o que quiser. Então, esse daqui é muito mais profundo que dizer: eu vou fazer ou eu vou. Não, eu estou aqui disposto a lhe obedecer. Verso 2, 3 em diante, a Bíblia diz que Deus direciona Abraão: vá à terra de Moriá, e lá eu vou lhe mostrar a montanha onde será feito o sacrifício. No verso 3, Abraão, pela manhã de madrugada, prepara os moços, prepara o Isaac, o terra, o fogo e ali, e vai para a terra de Moriá. Só que nós vamos perceber a perseverança de Abraão, porque ele caminhou 3 dias até chegar em Moriá. Olha o processo do tempo para chegar ao lugar onde seria a decisão. Até o momento, Moriá seria o lugar de decisão para Abraão, o homem que foi colocado entre a fé e a razão, entre obedecer e amar o único filho que ele tinha. O interessante é que a palavra do Senhor se renova. E aqui no verso 5 diz: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui, nós vamos lá adorar, nós retornaremos para nos encontrar com vocês. Nós vamos adorar o Senhor. Ele está dizendo: eu vou com Isaac e eu vou voltar. Não está no singular, no plural. Nós vamos adorar o Senhor e retornaremos para encontrar com vocês. Imagine que o coração desse pai estava sangrando no meio do caminho até chegar nesse determinado lugar. Quando ele chega, os moços ficam, ele avista a terra de Moriá e avista ali a montanha onde seria o sacrifício. E aí Abraão sobe com Isaac, a lenha, o fogo, o terra, para sacrificar o amor da vida de Abraão. Só que Isaac, ele começa a perceber que tem ali tudo preparado, os utensílios do terra, o fogo e a lenha. Ele pergunta: pai, ele disse: ele disse: pai, mas eu estou vendo aqui o terra, o fogo, a lenha, cadê o cordeiro? A resposta mais difícil que Abraão teria que dar neste momento, unicamente tomado pela fé, ele disse: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Abraão vai com Isaac caminhando, ele coloca Isaac sobre o altar, amarra os seus pés, amarra a sua mão e estende a mão para matar o único filho que ele tinha. Só que nesse momento, queridos, eu creio que no caminho que Abraão estava com Isaac, com o coração sangrando, com a alma lacerada, ele cria que Deus ia prover algo naquele momento. O homem estava entre a fé e a razão, ele vai caminhando, quando ele prepara, e que ele levanta a mão para matar o filho, o anjo brada: Abraão, Abraão. Quando a Bíblia diz que ele levantou, eu creio que ele abaixou as vistas com reverência à voz do anjo. E o anjo
faz com a vida de Abraão, no verso 17. Que deverás te abençoarei grandiosamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, infinitamente mais. E às vezes nós estamos desesperados, agoniados, sem saber de onde vai vir, como é que vai chegar, como é que vai ser. Mas Deus está dizendo: eu vou prover. Se eu provei na vida de Isaac, eu sou mesmo, eu não me dei. E o lugar que é considerado lugar de decisão foi o lugar da provisão, por conta da obediência de Abraão. Deus fez infinitamente mais do que ele podia imaginar. Eu vou te abençoar grandiosamente como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Não dá para contar, é infinitamente mais. Deus não é Deus do raso, queridos, é Deus do profundo e do oculto. E você viver na dependência não é uma coisa fácil. Você está passando por uma porta fechada, por uma enfermidade, não é porque vai doer no corpo físico, mas crê que Deus é Deus de providência, que Deus é Deus de socorro, que é Deus de misericórdia. Deus foi com Abraão, foi com Moisés, foi com Davi, foi com José, homens que provaram da fidelidade do Senhor, homens tomaram unicamente pela fé, e Abraão tomado unicamente pela fé, porque Deus pega aquilo que ele mais amava para sacrificar. E Abraão não pensou duas vezes, e Abraão estava disposto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para lhe obedecer. Por conta da obediência que Abraão tinha, Abraão viveu o sobrenatural de Deus. Amém? Eles falam, tem uma frase que diz o seguinte: ser obediente é melhor do que perder a promessa. Se Abraão fosse um homem precipitado, ele não tinha vivido as promessas do Senhor. Se Abraão não fosse um homem sensível à voz de Deus, ele não tinha vivido o melhor dos céus. Então, é melhor ser obediente do que perder a promessa. Às vezes Deus vai prometer algo para você, mas Ele vai lhe tirar algo para você viver o sobrenatural de Deus. E muitas das vezes não é o diabo que está nos tentando. Às vezes somos nós mesmos que provocamos uma ação, e para cada ação existe uma reação. Mas também existem situações que é o próprio Deus que nos testa. É o próprio Deus que fecha uma porta ali para ver onde está o teu coração. Às vezes Deus tira alguém do nosso meio, da nossa convivência, para ver onde está o nosso coração. Dói, mas é melhor viver a vontade do Senhor. E muitos de nós estamos tão atarefados com muitas coisas, tão preocupados, ansiosos com tantas coisas que nós não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor quando Ele nos chama. Eu li um devocional um mês atrás, que até compartilhei na sessão, que existia um galpão com várias janelas grandes e vários homens trabalhando naquele galpão, que de repente um deles perde um relógio. E naquele alvoroço eles ficam procurando ali o relógio, mas eles não conseguem encontrar o relógio, eles estavam desesperados para achar o relógio. Uma criança vem, senta, fica em silêncio. Quando ela fica em silêncio, ela começa a ouvir um tic-tac, tic-tac. Qual é a maior da história? Às vezes precisamos ficar em silêncio. Senta, respira, descansa e começa a escutar o tic-tac. O tic-tac do relógio era a voz do Senhor em nossas vidas no dia de hoje. E às vezes nós estamos correndo para cá, tentando abrir o próprio caminho. E quando nós queremos abrir o próprio caminho, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Então é necessário ser obediente para não perder a promessa. Ser sensível à voz de Deus é melhor do que se precipitar. Às vezes, na hora do desespero, nós nos precipitamos e erramos o caminho. Mas quando nós somos sensíveis à voz de Deus, ainda que aquilo não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes, eu vou repetir, Deus vai nos dar, Deus quer nos dar algo, mas vai ter que tirar de nós algo. Todo sacrifício requer renúncia, e toda renúncia requer tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E às vezes nós precisamos nos sacrificar nos tempos de hoje. Então,
nosso coração sacrifício, obediência, sensibilidade ao voz do Espírito. Nós só vamos viver o sobrenatural de Deus se nós começarmos pela obediência, pela reverência ao Senhor. Amém? Abra para mim em nome de Jesus no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 8, onde você vai ver mais uma vez Abraão, unicamente pela fé e pelo sobrenatural de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8. Aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O verso 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até nos mortos ressuscitar. Deus pode fazer infinitamente mais do que eu e que você pode imaginar. A tua oração, ela tem poder, mas vai depender muito do teu sacrifício, vai depender muito da tua obediência para com o Senhor. Então, seja obediente que você verá as maravilhas do Senhor. Seja sensível à voz do Espírito. Se tiver que parar no meio do caminho, sentar, descansar, respirar para ouvir a voz, faça isso. Nós estamos correndo desesperadamente nos tempos de hoje. Estamos deixando de ouvir a voz do Senhor. Abraão obedeceu ao Senhor. Você vê que no texto existem várias vezes falando sobre sacrifício, sobre levantar, sobre prover, sobre o eis-me aqui. E às vezes nós falamos, eis-me aqui, mas nós não estamos tendo noção do que nós estamos dizendo. Eis-me aqui está dizendo, eu vou, Senhor, para onde o Senhor quer me mandar. Eu vou fazer aquilo que você está me designando para fazer. E é isso que Deus quer de nós, sacrifício. Nós estamos no ano da restauração, e restauração vai requerer tempo, sacrifício e dedicação. E Abraão era um homem obediente ao Senhor, um homem que estava sensível à voz do Espírito. Não era fácil ele ter que matar o único filho que tinha por obediência ao Senhor, mas o homem que ficou entre a fé e a razão perseverou, e pelos olhos ele contemplou o Cordeiro providenciado pelo Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.